este é o nosso personagem de hoje. Seu nome é Independente. Como o próprio nome diz, ele vive da forma que quer, pois ele questiona a existência de um Deus. Ele não consegue acreditar que existe um ser que ele nunca viu, que exige sua lealdade e obediência. Mesmo tendo frequentado a escola bíblica quando criança, ele não vê razão para acreditar que existe uma certa cidade celestial, um Deus que vai julgar todos um dia e um lugar de castigo para aqueles que não seguiram seus mandamentos. Por isso, ele se recusa a obedecê-los. A única exceção, claro, é quando esses mandamentos são do seu interesse. Mesmo tendo aprendido que um dia todos nós iremos prestar contas de nossa vida aqui na Terra, ele preferia ignorar esse suposto julgamento e acreditava que tudo isso era apenas uma forma de manipulação para manter as pessoas sob controle. Para ele, a vida era muito curta para se preocupar com algo que nem se sabe se é verdade. Por isso, o melhor a fazer é aproveitar. Certo dia, depois de viver muitos anos da forma que desejava, Independente se viu em um lugar completamente surpreendente e desconhecido. Ele passou por um local onde havia 2 auditórios. Um deles tinha o nome de Salão da Vida e o outro, Salão da Justiça. Neste momento, Independente sentiu-se estranhamente perturbado, quase aterrorizado. Ele percebeu que estava errado durante toda a sua vida, pois, obviamente, a tal cidade, assim como seu rei, existiam de fato. Ao mesmo tempo em que começou a lamentar o fato de ter dado pouca atenção ao assunto, ele tentava se consolar ao lembrar a respeito do que ouviu sobre o amor e misericórdia do eterno rei. Naquele instante, assuntos como justiça e santidade não lhe eram agradáveis, e ele passou a desejar ter dado mais atenção a isso durante sua juventude. Ele tentava se acalmar, lembrando-se de como havia sido um bom cidadão e prestado serviços voluntários. Ao mesmo tempo que ficava entusiasmado, uma certa dose de medo tomava conta, quando ele lembrava o quanto o havia ignorado durante toda a sua vida. Ao ser chamado para o Salão da Justiça, a apreensão tomava conta, e seu coração batia como um tambor contra o seu peito. Afinal, ele sabia que logo teria que se apresentar diante do grande rei. Ao dar os primeiros passos dentro do salão, percebeu seu corpo tremendo e ficou completamente desorientado, porque o que viu o deixou fora de si. O auditório era mais espetacular do que qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. Havia muitas pessoas, e todas elas eram incrivelmente belas, pois seus corpos haviam sido transformados. Ao avistar um trono, seus olhos observaram quem estava sentado sobre ele, e ele logo percebeu que aquele era a fonte de toda a majestade daquela cidade. Este deve ser o grande rei, pensou o Independente. De repente, ele passou a acreditar profundamente naquele cuja existência ele havia questionado durante toda a sua vida. Talvez você esteja curioso para saber o destino de Independente, mas fique até o final do vídeo e você irá aprender não só sobre o destino de pessoas como ele, mas irá aprender coisas valiosas que irão te orientar sobre o seu próprio destino. O livro Movido pela Eternidade começa fazendo um alerta. Deus nos criou com um propósito e Ele espera que a gente cumpra com sucesso este propósito. Porém, o nosso conceito de sucesso normalmente é relacionado a coisas terrenas, pois temos dificuldade de enxergar esse assunto com olhos espirituais e contemplar algo infinitamente maior, a eternidade. Mas um dia, todos nós vamos estar diante do mesmo trono que Independente esteve para uma prestação de contas. Se tivermos feito nossa vida valer a pena, vamos ser recompensados eternamente. Por outro lado, se tivermos desperdiçado nosso tempo com outros alfazeres, seremos punidos eternamente. A Bíblia diz que a eternidade é algo que não pode ser compreendido pela mente humana, e também que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Esse mesmo Deus é chamado de Pai Eterno e Rei da Eternidade. O grande problema na maioria das pessoas é que muitos estão edificando suas vidas em fundamentos que não são eternos, inclusive muitos cristãos. São pessoas que moldam a Bíblia
aos seus desejos e anseios, de forma consciente ou não. A questão é que todos passarão pelo julgamento, e esse julgamento terá como única referência a palavra eterna. E essa palavra nunca mudou para se alinhar a quaisquer anseios humanos. Isso explica a grande e desagradável surpresa que muitos cristãos vão ter no grande dia, pois sofrem pela falta do conhecimento de Deus. Alguns chegam a acreditar que basta receber Jesus em suas vidas que o pecado não tem mais poder e que estão salvos automaticamente. Outros acham que Deus vai levar em consideração apenas as coisas boas que fizeram nesta vida, quando, na verdade, tudo o que fazemos na nossa própria força, por melhor que seja a nossa intenção, é inútil quando o assunto é a nossa salvação, pois Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer. Já que é assim, não seria mais sábio buscar conhecer a vontade de Deus e o que Deus espera individualmente de cada um de nós, para que a gente viva segundo essa vontade? Só assim a gente vai ser aprovado no grande dia. Uma questão que talvez poucos cristãos entendam é que não precisamos ter medo de Deus. Ao contrário, nosso amor nele deve ser aperfeiçoado, como diz em 1 João capítulo 4, versículo 7. A chave para amadurecermos este amor em nossas vidas é a obediência. Quando obedecemos a Deus, este amor é aperfeiçoado em nós e lança fora todo medo. Por isso, o segredo é buscar a vontade de Deus, conhecer as suas leis e seu coração, para alinhar nossos desejos à vontade dele, uma vez que vamos ser julgados segundo a sua palavra, e não segundo aquilo que a sociedade acha certo ou aceitável. Muitos acreditam que o inferno é algo passageiro ou imaginário. Porém, Jesus deixou bem claro que esse é um lugar de sofrimento eterno, onde vai haver choro e ranger de dentes. Na história que Jesus contou sobre Lázaro e o rico, aprendemos que as pessoas são seres humanos perfeitos no inferno. Eles ainda têm suas capacidades de raciocínio, suas emoções, suas vontades, assim como os seus sentidos. Aquele homem rico podia ver, ouvir e sentir dor. Ele tinha um desejo intenso de esfriar apenas a sua língua. Jesus disse que tanto o corpo quanto a alma serão eternamente destruídos no inferno. Além de todos os alertas contidos na Bíblia sobre o assunto, existem estudos científicos feitos por médicos que acompanharam pacientes em coma em hospitais nos Estados Unidos e investigaram situações em que pessoas alegaram ter tido experiências sobrenaturais no leito de morte. Em um desses estudos, houve um grupo com várias crianças vítimas de acidentes ou paradas cardíacas. Muitas delas relataram terem saído dos seus corpos e todas elas disseram com precisão quais eram os procedimentos que os médicos faziam enquanto elas estavam inconscientes. Estes relatos também servem para nos alertar sobre o assunto, pois reforçam a verdade que experiências sobrenaturais não são coisas inventadas e que a morte é apenas o início do caminho para o julgamento. Existe também uma diferença pouco compreendida entre Hades e Lago de Fogo. Normalmente usamos a palavra inferno para descrever o lugar de tormento eterno. Esse é o mesmo lugar que a Bíblia chama de Hades, e é o lugar onde as pessoas vão aguardar o julgamento final. Este já é um lugar de tormento, e é o lugar citado na história do rico e Lázaro. Porém, em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, a Bíblia diz que o lago de fogo é o destino final dos que não creem em Jesus. É lá que o diabo e o anticristo serão lançados, assim como o próprio Hades ou inferno. Existem 3 tipos de pessoas que sofrerão a segunda morte e irão para o inferno e posteriormente para o lago de fogo. Os que deixaram de seguir a Jesus, os que mesmo seguindo a ele foram infiéis e os que nunca sequer chegaram a andar com ele. Ou seja, os 2 primeiros são aqueles que um dia estiveram na igreja. Por isso, fica o alerta. Meu conselho é que você leve isso a sério e não deixe o diabo plantar dúvidas em sua cabeça a respeito. Uma das coisas que as pessoas questionam é: mas se Deus é amor e misericordioso, como ele vai deixar pessoas sofrendo eternamente? Porém, é exatamente por causa desse amor que ele é justo e vai julgar todo aquele que comete injustiça. O amor de Deus
não pode permitir que alguém que tenha a natureza de Satanás viva na cidade eterna para sempre. Mesmo se você ainda tiver alguma dúvida, o meu conselho é que você não pare para ver, porque o que está em jogo é algo muitíssimo valioso, a sua alma. A boa notícia é que Jesus veio para que nenhum se perca, para que todos sejam salvos. Por isso, eu quero te animar a abrir a sua vida a esse Jesus. Só assim a gente pode se livrar dessa condenação terrível e eterna. Mesmo tendo um DNA pecador por herança, nós podemos ser novas criaturas, recebendo o senhorio de Jesus em nossas vidas. A partir disso, temos que apresentar frutos dignos de arrependimento e passar a viver de modo condizente com a nossa fé. Isso não significa apenas falar que é cristão ou ir aos cultos, mas sim viver como quem tem um dono, um Senhor absoluto, e buscar se parecer com Ele a cada dia. Tudo isso começa com o arrependimento de um estilo de vida desobediente, pois ele só entra em nossas vidas como um rei completo e total, sem que haja nada competindo para ocupar o seu lugar em nosso coração. Pense nisso. Você se casaria com alguém que lhe dissesse que tem outros amantes, mas que você estaria em primeiro lugar? Bem, se você e eu não aceitaríamos isso, muito menos o Rei do Universo. Temos pregado um evangelho que fala de uma salvação gratuita, o que é correto, mas deixamos de dizer aos candidatos que existe um preço a ser pago, existe uma cruz. Muitos pensam que são livres, mas na verdade não são, e a evidência está no estilo de vida deles. Jesus disse: todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Tem sido cada vez mais difícil ser um discípulo de Jesus e viver o Evangelho do Reino. A Bíblia já nos advertia há milênios atrás que nos últimos dias as pessoas seriam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. O que comprova se de fato conhecemos a Jesus é se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda a sua palavra, está no engano, é mentiroso. A Bíblia também nos alerta que nos últimos dias a humanidade iria se afastar cada vez mais de Deus, porque além de já haver pessoas egoístas e amantes de si mesmos, como sempre houve, nos dias atuais haveria pessoas que se dizem cristãs, mas negam a fé com suas atitudes. Acham que a graça de Deus cobre todo o pecado, sem que a gente tenha que se arrepender e fazer o caminho de volta. Existem até mesmo pessoas que ensinam que não se deve nem dar muito foco ao pecado, mas sim falar só do amor de Deus, como se Deus fosse um pai louco de amor. Ao contrário do que muitos pensam, a graça de Deus não é uma licença para pecar, mas sim a presença de Deus dentro de nós, que nos dá poder para fazermos aquilo que Ele requer de nós. Você pode imaginar alguém que se sente seguro acerca de uma salvação que não possui? Consegue se imaginar sendo mandado para as chamas do inferno para sempre, quando acreditava plenamente que estava indo em direção ao céu? Não se engane, a justiça de Deus jamais vai mudar para se adaptar ao que as pessoas querem aceitar como certo. Nós não podemos deixar que a nossa experiência interprete a palavra de Deus. Ao contrário, devemos deixar que a palavra de Deus defina a verdade. Um outro assunto que tem comprometido a salvação de muitos é a falta de perdão. Essa é a maior armadilha para interromper a sua caminhada com Deus. Jesus nos ensina a importância do perdão através da parábola do servo e do seu conservo. Segundo valores atuais, o que o servo devia ao rei era algo em torno de 10 bilhões de dólares, enquanto o que o seu conservo devia a ele mesmo era algo em torno de 15 mil dólares, algo insignificante perto do que ele mesmo devia. Entretanto, mesmo tendo sua dívida impagável perdoada pelo rei, ele foi incapaz de usar da mesma misericórdia e perdoar o seu conservo, que lhe devia bem menos. Por isso, o rei também revogou seu perdão e o enviou à prisão, até que ele pagasse toda a dívida. Jesus nos alertou que isso é o que acontecerá com aqueles que negam perdão, a quem quer que seja e por qualquer motivo que seja. Se uma pessoa não consegue perdoar, ela não está ciente da realidade do inferno e não compreendeu o amor de Deus. Um outro assunto muito pouco pregado hoje em dia
mas que é essencial para a nossa salvação, é o temor do Senhor, uma vez que não basta só amar a Deus, precisamos temer a Ele também. Isso não significa ter medo de Deus, como se Ele fosse alguém desconhecido. Temer ao Senhor significa honrá-lo, estimá-lo, valorizá-lo, respeitá-lo e reverenciá-lo acima de qualquer coisa e de qualquer pessoa. Muitos na igreja têm vivido um auto-engano, pois chamam Jesus de Senhor, quando na verdade ainda são os donos de suas vidas. Porém, se morrermos para as nossas próprias paixões, obedecer a Deus jamais será um conflito para nós. A Bíblia deixa bem claro que todos nós, inclusive cristãos, vamos passar pelo tribunal de Deus. O lugar onde passaremos a eternidade será determinado por termos recebido Jesus ou não em nossas vidas. Mas a forma como nós viveremos por toda a eternidade no seu reino é determinada pela forma como nós vivemos aqui na terra como cristãos. Ou seja, mesmo indo para o céu, haverá diferentes galardões e recompensas segundo a obra de cada um. Em 1 Coríntios 3,13, a Bíblia ensina que no grande dia todas as nossas obras serão reveladas. Se o que fizermos aqui na terra resistir à prova, ou seja, se tivermos feito o que Deus esperava de nós, além de sermos salvos, teremos recompensas. Mas, caso nossas obras sejam reprovadas, poderemos ainda ser salvos, entretanto, perderemos nossas recompensas. Agora, reflita comigo. Imagine que você vai viver por 1000 anos na Terra, e cada um desses 1000 anos vai ser determinado pelo seu comportamento nas próximas 24 horas. Será que você daria o seu melhor nessas 24 horas para se sair bem e poder usufruir desse sacrifício pelos próximos 1000 anos? Eu creio que sim. Afinal, o que são 24 horas se comparadas a 1000 anos? É dessa forma que podemos comparar nossa vida aqui na Terra em relação à eternidade, com uma diferença. Mesmo os 1000 anos um dia terão fim, já a eternidade nunca vai acabar. Quando perdemos o foco na eternidade e começamos a valorizar demais as coisas dessa terra, duas coisas podem acontecer. A primeira é ser confrontado pela verdade e nos arrependermos ainda em vida, expondo nossas motivações e realinhando nosso fundamento de acordo com a palavra de Deus. Ou deixar que tudo isso seja revelado no dia do juízo, onde não vai mais haver oportunidade de nos arrependermos. Todos nós temos um chamado, e você não será julgado de acordo com o que você fez, mas sim de acordo com o que você foi chamado para fazer. Isso porque a palavra não deixa dúvidas de que Deus tem um propósito nesta terra, tanto coletivamente quanto individualmente. Antes de você nascer, Ele te escolheu e te habilitou para que você cumpra o propósito para o qual Ele te chamou. Por isso, você e eu seremos julgados pela nossa fidelidade ao cumprimento deste propósito. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu posso descobrir o meu propósito nesta terra? Não existe outro jeito, buscando a Deus de forma sincera e com o desejo genuíno de ouvir a sua voz. Em Mateus 25, na parábola dos talentos, aprendemos que o servo que recebeu 5 talentos não foi mais elogiado que o servo que recebeu apenas 2, porque ambos foram fiéis e diligentes. Essa parábola ensina que Deus só exige que sejamos fiéis ao que Ele nos entregou. Uma outra forma de sermos diligentes com o nosso chamado é através dos recursos que Deus colocou em nossas mãos. Quando comparecermos perante o tribunal de Deus, não seremos recompensados somente pelas vidas que alcançamos pessoalmente, mas também haverá milhares ou milhões de outros que alcançamos indiretamente ao investirmos em ministérios da parte de Deus. Quando você ajuda a financiar uma obra missionária, você é participante de todas aquelas almas que esta obra ganhar para Jesus. É por este motivo que as Escrituras dizem: dê generosamente, pois as suas dádivas voltarão para você mais tarde. A parábola dos talentos também nos ensina que Deus nos chamou para multiplicar. E existem diferentes formas da gente multiplicar o que Deus tem confiado a nós. Além de doar nossos recursos, podemos ofertar nosso tempo e, claro, nossos talentos. Também podemos nos associar a algum ministério, tanto em oração quanto financeiramente.
ou mesmo assumir um compromisso de orar regularmente por uma causa específica. E mais uma vez lembre, a eternidade é um mistério, algo que intriga o coração humano. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus planejou para aqueles que o amam. A eternidade pode ser maravilhosa para você ou pode ser um tormento. A escolha é sua. Decida hoje, decida agora. Reflita sobre esses ensinamentos. Leia as passagens bíblicas mencionadas no vídeo. Ore. Peça a Deus revelação e temor. E com certeza, agindo assim, você vai estar preparado para o grande dia. Meu desejo é que você, assim como eu, seja sempre movido pela eternidade. Se você quer ter acesso a mais vídeos com resumos de livros cristãos que vão ajudar a edificar sua vida, se inscreva em nosso canal. Se esse conteúdo te abençoou, deixe seu like e abençoe a vida de alguém compartilhando este vídeo. Muito obrigado por ter assistido.